Boa noite, pessoal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o método do lugar das raízes, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a disciplina de controle digital, né? Aí do professor Lucas Borges. E os membros da equipe aqui, eu, a pessoa que vos fala, o Daniel Farias Campos, e a outra pessoa que faz parte aí da equipe, né? O Arthur Serra Lima aí, né? Onde a gente vai estar aí explicando um pouco sobre esse método, né? E aí a Esse gente que, esse que é o episódio 8 da série aí dos podcasts para esse nosso conteúdo. conceituando, né, o que é o método do lugar das raízes, né, que é uma técnica gráfica, né, que permite visualizar de que forma os polos de um sistema em malha fechada variam quando se altera o valor de um parâmetro específico, né, e aí esse parâmetro específico a gente vai ver mais lá na frente que ele é o nosso ganho, né, e aí esse é o método do lugar das raízes, né? Mas o que de fato a gente vai precisar calcular, né, é o lugar geométrico dessas raízes, né? O método em si é a forma geral, mas os nossos cálculos, as nossas teorias aqui vão basear para que a gente possa calcular, né, o lugar geométrico das raízes, né? Que nada mais é do que um gráfico construído a partir do conhecimento dos polos e zero do sistema em malha aberta, né? Tomando o ganho como parâmetro, como eu expliquei agora há pouco, né? Esse ganho que vai ser o nosso parâmetro ali em que a gente vai estar fazendo o ajuste, né? E aí o lugar geométrico das raízes é um conjunto de pontos no plano complexo que corresponde aos polos do sistema em malha fechada, né? E aí aqui para a gente ter uma noção melhor, né? A gente considera um sistema aqui, onde a gente tem um diagrama de blocos, né? Onde esse sistema, a sua função de transferência é representada por essa função, né? Como a gente pode estar vendo aqui, essa aqui é a nossa função de transferência desse nosso sistema aqui de malha fechada, né? Onde está sendo representado por esse diagrama de blocos. E aí os polos do sistema em malha fechada são as raízes dessa equação, né? Para a gente achar as raízes dessa equação, né? A gente precisa igualar o denominador a zero, né? E aí a equação ela fica dessa maneira como tá representado aqui. E aí a gente tem a importância, né, desse método, que através dele, né, a gente pode prever os efeitos sobre a localização dos polos de malha fechada, quando houver ali uma variação do valor do ganho em malha aberta, né, ou forem acrescidos polos ou zeros na função de transferência da malha aberta, né. Então a gente pode ali, através desse método, né, a gente pode prever ali alguns efeitos que vão acontecer através da variação do ganho em que a gente faz ali na forma gráfica. Que, em geral, né, esse método é utilizado mesmo também como característica, né, para a gente avaliar a característica de resposta ao tempo, né, com a variação desses parâmetros, que no caso foi o que ele falou que é o ganho de um controlador. Dando continuidade, a gente fala um pouco também sobre as condições para que a gente consiga construir o nosso gráfico, né, para que haja essa avaliação. A primeira das condições é a condição de fase. Essa condição de fase, também conhecida como critério de ângulo, né, é utilizada, baseada dessa seguinte forma, que o ângulo de fase da função g de s, h de s, deve ser igual a essa equação, que é 180 graus, mais ou menos, i, né, que é o nosso i imaginário, vezes os 360 graus. O i variando aí de zero a infinito, né, tendendo a infinito. A condição de módulo, que também é uma outra, ou também o critério de ganho, é a condição que diz que é o seguinte, que o módulo dessa função deve ser igual a 1. Então, o S, né, que satisfaz essas duas condições, vai ser as nossas raízes. E assim, por consequente, né, a gente considera o caso geral, que logo embaixo a gente tem aqui com a formulação dos nossos polos e os nossos zeros para essa equação, né, para essa função de transferência. E um outro ponto importante vale ressaltar em relação ao i imaginário, que ele deve ser real e inteiro, né? Então tem que ser um valor
desse tipo, 1, 2, 3, que é para condizer aqui com essa equação, satisfazer essa equação. Dando continuidade, a gente segue aqui para as regras, de fato, de construção da nossa avaliação gráfica. A primeira regra será a de localizar os polos e os zeros da função de transferência g de S h de S no plano S. Então, a gente vai determinar o plano, né, o plano lá real, imaginário, e nesse plano a gente vai colocar lá os polos e os zeros dessa equação. Logo em seguida, os ramos, né, do lugar das raízes, que iniciam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros, que são os zeros infinitos ou zeros no infinito. Determinar os trechos do lugar das raízes no eixo real, então a gente precisa, logo em seguida, apontar quais são os trechos, quais são os pontos em que as raízes cruzam o eixo real. E a outra regra, a regra 3, será a de determinar as assíntotas. Para determinar as assíntotas, a gente vai baseado em fórmulas, e assim, por consequente, a gente consegue apontar para o desvio, para que lado os nossos polos, né, irão se mover. Outro ponto, determinar o ponto de chegada e o ponto de partida e o ponto de chegada ao eixo real. Logo em seguida, a gente tem a regra 5, que é determinar o ângulo de partida do polo. Essa regra que está interligada, né, com a regra 4, né? Logo em seguida que a gente determina o ponto de partida e o ponto de chegada, a gente vai determinar esse ângulo, né, que é o ângulo que relaciona, né, que é o ângulo que vai partir, né, que a gente vai indicar de onde é a partida. Lembrando que esse ângulo ele vai ser avaliado no sentido anti-horário, né, após ser determinado, a partir do eixo X. E por fim, a gente tem a última regra, que é a regra 6, que é encontrar os pontos aonde o lugar das raízes pode cruzar o eixo imaginário, porque esse eixo imaginário é o que vai determinar para a gente também a estabilidade do controlador. Então, essas são as principais regras, né? São as regras básicas de construção para nossa avaliação do método do lugar geométrico. Continuando, a gente trouxe aqui um exemplo, uma aplicação bem simples, né, de mostrar como que a gente pode aplicar essas regras, né, todas essas 6 regras de construção de análise do gráfico. É um sistema bem simples, um sistema de ordem 2, que está apresentado aqui. A gente tem o nosso K e aqui está o nosso controlador, que é 1 sobre S ao quadrado. A primeira regra, a gente precisa, claro, né, partir do ponto de início do término, que é a origem do plano, né, que é determinar o plano, que está aqui embaixo. A gente determinou o plano, e logo em seguida, a partir das definições das nossas raízes, a gente vai ver se há encontro no eixo real. A gente percebeu que não houve encontro com o eixo real, então a segunda regra a gente pode até pular, né, não há. Logo em seguida, a gente vai para a terceira regra, que é a determinação das assíntotas. As assíntotas que estão relacionadas com a quantidade de polos e de raízes. Esse termo aqui, M e N, é um termo característico. O M para a gente representa a quantidade de zeros que tem nessa função de transferência, e o N a quantidade de raízes, né? Então, a partir da gente ter determinado, a gente conseguiu encontrar 2 raízes, e está aqui o número de N. A partir disso, que a gente encontrou as raízes, né, essas raízes, a gente vai encontrar os seus ângulos, né, que são os ângulos das assíntotas. O ângulo é de 90 e menos 90 graus. Né? Então, como é espelhado no eixo, e é 90 e menos 90 ou 270 graus. Né? O cruzamento das assíntotas sobre o eixo real se dá no ponto da abscissa, o que significa que as assíntotas coincidem no semi-eixo imaginário positivo e negativo, respectivamente. Dando continuidade, a gente tem aqui a regra 4, que são os pontos de partida, né, o ponto de partida e de chegada sobre o eixo real. Como não há, né, nenhum ponto sobre o eixo real, a gente pula isso, né? Não há, pois não existe nenhum LGR sobre o eixo real, no caso presente, né? Nesse caso que a gente passou para analisar.
O ângulo de partida, então, vai ser o de 90 graus, mais 90 ou menos 90, né? Porque a gente está aqui nas raízes sobre o eixo imaginário, já que contribui, né, a contribuição dos zeros para a condição da fase é nula, uma vez que o sistema não tem zeros. E assim, a gente vai para esboçar, que é a última parte, né? Para esboçar e determinar se há a coincidência com o eixo imaginário. Né? Assim, o imediato é mediante concluir que, neste caso, ele vai coincidir com o eixo imaginário, né? A partir das raízes que a gente tirou aqui da função de transferência, a gente percebe que está coincidindo com o eixo imaginário. Logo, o sistema resulta no marginalmente estável para qualquer k maior que zero. Então, é um exemplo bem simples, né, de um sistema simples também, composto aí por uma função de segunda ordem. Então, pessoal, a gente agora vai trazer um exemplo um pouco mais prático, utilizando as ferramentas computacionais, né, que são bastante utilizadas para a determinação do método, para a utilização, né, do método lugar das raízes. Basicamente, uma das principais ferramentas é o MATLAB, né, então a gente está trazendo aqui através dele, e é um código, né, um script bem simples, que com uma função um pouco mais complexa, né, que é uma função aí de quarta ordem. Primeiramente, a gente determina ali um k, que é uma constante básica, né, para o nosso numerador, para o nosso numerador. O numerador, que vai ser uma função de primeira ordem, vai ser s mais 3. E logo em seguida a gente tem o dominador, determina ali, que vai ser uma função de quarta ordem, que vai ser s à quarta, mais 5s ao cubo, mais 20s ao quadrado, mais 16s. E o zero fica aí para a gente, para não ter números inteiros, né, nessa função. Logo em seguida a gente passa para a determinação da função de transferência, através do comando tf. O comando tf, ele junta, né, meio que junta as duas funções, as duas matrizes que a gente criou, que é a matriz com o numerador e a matriz com o denominador, e transforma isso em uma função de transferência. E logo em seguida, a gente passa propriamente para o comando, que é o comando, acho que facilita toda a vida, né, para a determinação dos lugares geométricos, para avaliação com esse método, né, que é o chamado rlocus. Esse comando, depois de aplicado, né, depois que o código roda, ele gera aí um gráfico, né, que vai ser apresentado aí agora. Então, aqui a gente tem esse gráfico. A partir desse gráfico, a gente consegue ter a presença das nossas raízes e dos nossos polos, né? Então, como é uma quarta ordem, então a gente vai ter 4 raízes, como está marcado aí, e um polo localizado no eixo X. O MATLAB também representa para a gente as assíntotas, né? O que facilita na avaliação. Então, aqui a gente tem as assíntotas mostrando a direção, né, o ponto de partida e o ponto de chegada do nosso gráfico. Dando o seguinte aí, a gente vai mostrar uma aplicação desse sistema num sistema como um controlador. Como já foi exemplificado aqui, agora há pouco, né? Aqui a gente tem o nosso gráfico, onde gerou as nossas 4 raízes, né? A gente vai trabalhar em cima de uma delas, até porque essas duas raízes aqui, elas não vão interferir, porque a parte real dos polos, elas não ficam positivas, né? Elas não vão ficar positiva. Agora, já essas outras duas aqui, a gente vai perceber que a partir do momento em que eu altero o ganho, né? A partir do momento, ó, eu estou alterando o ganho, estou aumentando o ganho, aqui, aproximadamente, eu tenho 1,21, né? E aqui eu também estou fazendo a alteração do nosso polo, né? Nosso polo ele também está se deslocando, né? E aí, qual que é o problema que isso gera, né? O problema é a partir do momento em que o nosso polo, a parte real dele fica positiva, né? Como a gente pode ver aqui, a partir do momento em que a partir do momento em que passa aqui do quadrante negativo para o positivo, né, a gente percebe que a parte real do nosso polo ela está positiva, né? E aí o que que acontece? Isso aqui vai gerar uma instabilidade no nosso sistema, né? E é justamente isso que eu vou mostrar agora na simulação aqui, essa instabilidade, né?
Como a gente pode ver aqui, a gente tem nosso ganho aqui aproximadamente 4,18. Eu vou aumentar aqui um pouco mais para a gente perceber, né? Ó, por exemplo, eu tenho o meu ganho aqui de 10,3, né? E aí eu vou fazer agora aqui uma demonstração usando o Simulink, né? Também que é uma ferramenta aí agregada aí com o MATLAB, né? Onde a gente tem nosso controlador aqui PID, né? A gente tem a nossa função de transferência, né, que é a mesma que foi mostrada agora há pouco lá no exemplo do MATLAB, né, e eu vou fazer aqui a alteração do valor do nosso ganho, né, eu vou colocar o 10,3, que é a mesma coisa que está lá, né, eu vou trabalhar com 10, um valor 10 para ser um valor inteiro, né, não vai, a diferença não vai ser tão grande assim, né, eu vou trabalhar com um número inteiro aqui, mas poderia também trabalhar com um número fracionado aí, mas a gente vai trabalhar com o número inteiro. Vou definir 10, né? Vou gerar o meu gráfico, e aí a gente vai perceber o nosso sistema aqui, como é que a oscilação do nosso sinal, né? Ele está gerando, ele demora um pouquinho para gerar, mas ele vai mostrar agora. Aqui, a gente percebe, né, que houve uma oscilação, está acontecendo um amortecimento, né? E ele vai estabilizar, né? O que a gente percebe aqui é que ele vai estabilizar, né? E a gente vai mostrar agora um próximo exemplo, eu alterando o valor do ganho, né? Para parte real da raiz, né? Na realidade, do polo, positiva, né? Quando a parte real do polo fica positiva, né? Aqui a gente percebe que houve amortecimento do sinal, né? Isso aqui é o que a gente quer, né? A gente quer que o nosso sistema ele se comporte dessa maneira, né? Uma estabilidade no início, né? Mas ele estabilizou, né? E aqui agora vamos lá para o nosso gráfico. Vamos mostrar aqui uma parte a parte do nosso polo onde ele está positivo, né? A parte real está positiva. Eu posso aqui definir o ganho 38,4, né? 38,4, vou trabalhar com 38, para a gente ser mais específico. E aí eu percebo que o meu polo, a parte real dele está positiva, né? E esse que vai ser o nosso problema. Eu vou mostrar agora que isso vai gerar uma instabilidade muito grande no nosso sistema, né? 34, vou alterar 34, que aqui é o nosso ganho, né? O valor proporcional é referente ao nosso ganho, é justamente isso que a gente está trabalhando em cima. A partir do momento em que eu gero, vou aguardar alguns minutos, a gente vai perceber que o nosso sinal ele vai ficar perdido, né? Em vez de acontecer o amortecimento ali ideal que a gente quer, ele vai ficar perdido no tempo. Ó, a gente percebe aqui o nosso gráfico, né? Está acontecendo ele está instável, né? E a gente sabe que na prática, né, isso aqui é inaceitável, né? A gente percebe que ele tá aumentando, né? O overshoot cada vez aumenta um pouquinho mais. E aí eu vou aumentar agora um pouco mais esse valor e a gente vai perceber que aqui ele vai se perder mais ainda, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho o valor. Vamos voltar lá no gráfico. Vou aqui colocar, por exemplo, 76. Né? Vou colocar aqui, definir o nosso ganho de 76. E a gente vai perceber a nossa instabilidade do sistema, né? A gente vai ver agora que a instabilidade vai ser grotesca aqui agora, né? Vai ser bem notória aqui, vai estar bastante perdido no tempo aqui. Ó, como a gente pode perceber, nosso gráfico ele já está, em vez de acontecer o amortecimento que a gente quer, né? Aquele ideal, aquela pequena oscilação no início e depois a estabilidade, a gente percebe que o nosso sistema está cada vez mais se perdendo, né? Então, esse método é justamente para isso, né? Para a gente trabalhar em cima desse ganho, para que a gente possa saber ali o melhor valor para que a gente possa ter a melhor estabilidade no nosso sistema, né? A gente sabe que isso aqui, para um sistema real, é algo inaceitável, né? É algo que não pode acontecer de forma nenhuma, né? Então, esse foi aqui um pouco do nosso
nosso conteúdo, né? A gente exemplificando, né? Para que serve o nosso método, né? O método do lugar das raízes, né? A gente trabalha praticamente em cima desse ganho, né? Para a gente definir esse ganho para que haja ali, né? O melhor comportamento do nosso sinal, né? E manter o controlador, né, o quanto mais estável possível, né? Então, o que é fundamental, e a gente percebeu que na prática isso não deve acontecer.